Eu não lembro bem quem foi o autor que eu ouvi que estava falando sobre o uso de celular e dividiu as pessoas em dois grupos. Tem quem checa o telefone assim que acorda e tem quem checa o telefone logo depois que acorda quando vai fazer xixi. E realmente, 80% dos americanos dizem checar o celular nos primeiros 10 minutos depois de acordar. E eu desconfio que aqui no Brasil não é muito diferente, se não for pior. Tem alguma coisa aí, ou melhor, algumas coisas que tornam o celular, em especial as redes sociais, uma das maiores atrações de atenção da humanidade atualmente. E eu não falo nem da utilidade de falar com parentes, acompanhar como a família tá, ou mesmo viabilizar negócios e fazer compras, que tornam o celular uma ferramenta moderna essencial. Eu falo do tempo gasto, da vontade de voltar, de dar aquela checada se chegou uma mensagem nova, se alguém respondeu, ou comentou uma postagem, ou se alguém compartilhou alguma coisa interessante. A vontade de dar aquela arrastada para baixo na timeline e ver se tem alguma atualização interessante. Ou a parada na hora de fazer esse vídeo aqui para ver o que está acontecendo no Twitter. E são muitos motivos que nos levam a ficar presos nas redes sociais, alguns intencionais inclusive. Como o Adam Alter conta no livro Irresistible, o que torna um comportamento viciante, ou melhor, irresistível, costuma ser uma combinação de ingredientes. Ter objetivos claros que estão quase ao alcance, ter uma recompensa boa, mas que também é imprevisível, tarefas que se tornam mais difíceis e mais desafiadoras com o tempo, tensões não resolvidas que demandam resolução e conexões sociais importantes. É dessa combinação desses ingredientes que as redes sociais se tornaram uma ferramenta que nos coloca em contato com outras pessoas e se tornaram o destino de muito do nosso tempo e da nossa atenção, porque elas capitalizam no que animais sociais como nós buscamos constantemente, que é a validação externa. Comentários, likes, curtidas, compartilhamentos e afins são os pequenos acenos de que outras pessoas gostaram do que você compartilhou. E são o desafio ao alcance de cada postagem. É aquele estímulo que aumenta a quantidade de dopamina no cérebro, o neurotransmissor que os nossos neurônios produzem quando temos um comportamento motivado por recompensas. O mesmo tipo de sensação que a gente tem quando comemos alguma coisa boa, quando ganhamos um beijo ou estamos com alguém que gostamos, quando nós temos prazer. E é o mesmo tipo de sensação que as drogas que causam dependência promovem. E foi aproveitando essa validação externa que o Facebook introduziu o botão do like em 2009. Usar curtidas para sinalizar bom conteúdo até já existia em outras ferramentas, mas quando as curtidas vêm de amigos, ou de familiares, ou de pessoas próximas, elas quantificam a validação social e reforçam as conexões. É a recompensa que a gente recebe quando clica no botão de submeter o conteúdo. Os likes viram a recompensa dos posts que deram certo e os motivos para voltar de novo. Se uma postagem não tiver likes, é hora de tentar melhorar na próxima. Quando a recompensa é boa, a gente volta porque ela é prazerosa. Quando ela não é boa, voltamos para tentar de novo. Um incentivo tão forte ao compartilhamento que todas as outras grandes redes sociais acrescentaram a função do like. Até o Twitter, que passou anos sem ter uma curtida, acabou trocando favorito pela validação dos outros. Até o lado imprevisível das curtidas tem importância, inclusive. Em 1971, o psicólogo Michael Saylor resolveu testar qual é o tipo de recompensa melhor para motivar pombos. O experimento que ele bolou era super simples. O pombo ficava em uma gaiola com um botão. Se bicasse o botão, recebia comida como recompensa. E em pouco tempo, os pombos já tinham aprendido a ficar bicando o botão para ganharem o que eles queriam comer. Mas o Saylor testou outras combinações diferentes também. Em alguns testes, ele resolveu ver o que aconteceria se parte das bicadas não dessem resultado. O que você acha que aconteceria com a sua motivação se algumas vezes que você entregasse o seu trabalho, você não recebesse nada por isso, por exemplo? Ou se o motorista de aplicativo pegasse algumas corridas que não pagassem nada? Você perderia a motivação logo cedo, certo? Mas em alguns cenários de recompensa, o efeito foi o contrário. Quando a recompensa era muito pouca, se só algumas, umas 10 ou 20% das vezes que apertassem o botão, os pombos ganhavam comida, eles nem aprendiam a bicar para ganhar o que queriam. Agora, quando o botão era programado para dar recompensa entre 50% e 70% das vezes, os pombos não só aprendiam a bicar, como davam muito mais bicadas para ganhar mais comida do que quando toda bicada dava resultado garantido. Quando o resultado era bom,
mas não era garantido toda vez, eles tentavam muito mais. Se toda vez que a gente faz uma ação ela gera a mesma resposta, em pouco tempo a gente se habitua e deixa de registrar aquilo como alguma coisa interessante. Se todas as fases de um jogo forem fáceis e a gente passar, esse jogo perde a graça em pouco tempo. Agora, se algumas vezes a gente quase chega lá, mas não consegue aquela bendita recompensa, o desafio de tentar de novo é muito maior. Como alguém apostando em um caça-níqueis. Essa sensação de estar quase ganhando e tentar de novo, e de novo, e de novo, é bem mais forte e mais interessante do que ganhar sempre. Como o desafio de ter mais curtidas, mais compartilhamentos e mais seguidores que continua crescendo. Tira o celular do bolso. Alguém respondeu aquela mensagem no WhatsApp? Ainda não. Espera mais um pouquinho. E agora? Ainda não. Guarda no bolso. Tira de novo. Alguém respondeu? Sim. Recompensa. Manda mais mensagem. Aí entra na próxima rodada de checar o celular. É uma recompensa imprevisível. Essa foi inclusive a queixa que eu ouvi de um taxista uma vez. A gente parou no semáforo, ele puxou o celular para conferir mensagens tão no hábito que quando o sinal ficou verde, ele esqueceu de sair do lugar e ele reparou que eu estava reparando e ficou meio sem graça e mandou um "é ruim, né? Porque quando eu tenho tempo, eu estou esperando a corrida, ninguém responde mensagem nenhuma. Aí é só eu pegar um passageiro que todo mundo começa a responder." Ele estava preso pela tensão não resolvida de quando as pessoas iriam responder, quando ele podia ter aquela recompensa do botãozinho de enviar. E isso é tão condicionante que eu não estranharia nada se você estava olhando para o seu celular. Só que ao contrário das interações ao vivo, que são limitadas por quantas pessoas a gente consegue ver e quando a gente consegue ver, as redes sociais são desenhadas para esse tipo de interação não ter limites. Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, o que eles têm em comum, além das curtidas, é que a sua timeline não tem fim. Você pode descer, descer e descer, assim como Netflix e YouTube já engatam vídeos em seguida do que você acabou de assistir. Você pode ficar horas lá dentro por posts e mais posts, e é o que nós mais temos feito. Em 2020, o Brasil já era o segundo país com mais horas de uso de celular no mundo, pelo relatório Estado de Serviços Móveis do EPN. A gente passa em média 4,8 horas na telinha todo dia. Em 2018, nós passávamos uma média de 3 horas, o que nos colocava em quinto no ranking. E isso é a média, o que quer dizer que tem gente aí gastando bem mais de 1/3 das horas acordadas no dia checando o celular. Fazendo o que com esse tempo todo? Segundo a mesma pesquisa, os brasileiros ficam principalmente em WhatsApp, Facebook, incluindo Messenger, e Instagram, ou seja, a gente fica em redes sociais. E eu não quero dizer que essa é uma interação necessariamente ruim ou que é uma perda de tempo. Eu conheci muitos amigos, pessoas próximas e pessoas com quem eu trabalhei ou até trabalho via redes sociais. Eu vivo de comunicação em redes sociais, que são um espaço muito mais disponível para quem quer alcançar outras pessoas do que a mídia tradicional jamais foi. E até relações pessoais feitas offline já se beneficiaram muito das redes sociais mesmo antes da pandemia. Por exemplo, comigo, quando a Paloma foi trabalhar no Canadá e eu ainda estava na pós-graduação aqui no Brasil, a gente passou por uns bons meses onde a única forma de comunicação era videochamada. Todo dia, várias horas por dia, mesmo quando a gente não estava conversando, deixava a chamada lá aberta para poder puxar assunto, ou conversar ou assistir alguma coisa juntos. Ao ponto, na verdade, que quando eu visitei ela lá fora pela primeira vez, eu juro que eu estranhei a voz dela, porque eu já tinha me acostumado com o tom distorcido das chamadas. Hoje em dia, por força maior, a gente não pode nem ter tantas interações presenciais e dependemos muito desse tipo de contato. Agora, incorporar esse hábito no lugar das interações reais pode ser muito complicado. A questão aí é o quanto isso nos distrai, nos atrapalha ou nos previne de ter interações sociais pessoalmente. Ao vivo, nós podemos ver como os outros se sentem, entender nuances de uma fala, entender a linguagem corporal, o que realmente é uma piada, uma brincadeira ou um comentário sério. A gente pode pensar 2 vezes antes de fazer um comentário mais agressivo com uma coisa que jamais falaríamos no cara a cara, sem o condicionamento de esperar uma resposta ou uma curtida que tanto nos prendem no celular. Aliás, o ponto é o inverso, na verdade. Se você quiser ter uma interação ao vivo melhor e mais rica, ou se quiser se dedicar mais ao que você está fazendo fora do celular, tirar o celular de perto e tirar as notificações pode ser bastante importante. Só de ter um celular presencialmente por perto, enquanto a gente conversa ou faz alguma coisa,
prejudica a atenção, a conversa e até a capacidade cognitiva. Só de ter um celular por perto, recebendo, por exemplo, mensagens enquanto os alunos assistiam um vídeo, fez eles irem muito pior na matéria nos testes em seguida, mesmo quando não podiam destravar o celular para interagir com o que quer que seja que estava chegando por lá. E também tem uma outra questão, que é a questão do quanto isso nos previne de aproveitar o nosso tempo de maneira mais construtiva, já que não tem limite para quanto tempo a gente passa em redes sociais. Mas passar 8 horas em rede social não costuma ser 8 vezes melhor do que passar 1 hora. Tanto que um estudo feito em 2018 testou o que aconteceria com quem tivesse que sair do Facebook. Recrutaram quase 3.000 voluntários que passavam 1 hora por dia no Face e sortearam parte deles e pagaram para esses sorteados para desativarem a conta por 4 semanas. E durante esse período foram acompanhando os voluntários para ver como eles se sentiam. Alguns aproveitaram o tempo para ver mais TV, outros para conversar com amigos ou familiares ou fazer algum tipo de lazer. E a grande maioria sentiu que ficar longe do Facebook fez bem para eles. Se sentiam mais felizes, mais satisfeitos e com menos ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, esses voluntários se sentiam menos informados e sentiam falta de usar o Facebook. Ou seja, sentiam falta de alguma coisa que não estava fazendo bem, o que é um bom sinal de um comportamento que é mais baseado em reforço e em hábito do que no bem-estar que desperta. Tudo bem que os próprios autores do estudo reconhecem que esse benefício não necessariamente continuaria se as pessoas tivessem que sair definitivamente do Facebook. Talvez a longo prazo, o contato social e a própria informação que essa rede traz podem ser bastante importantes e claramente fizeram falta. Mas de repente, reduzir um pouco a frequência com que a gente entra e quanto tempo se passa lá dentro já pode ser o suficiente para ajudar no seu bem-estar. No meu caso, por exemplo, no Facebook, eu dei a sorte de que eu nunca aprendi a usar essa rede bem. Eu nunca entrei o suficiente para criar um hábito e agora eu não sinto falta porque não uso. Esse, inclusive, parece ser o ponto, pelo menos para mim. Não fazer uso para poder manter um hábito mais saudável. De repente, se você quiser deixar o celular longe pela manhã, ou resistir a pegar ele assim que o dia começa, ou não levar para o banheiro, pode ser uma boa forma de evitar criar esse gatilho que leva a gente a passar tanto tempo ali dentro. E o Android tem um aplicativo que é o Digital Wellbeing, o iPhone tem o Screen Time, que deixam você ver quanto tempo você passa em cada aplicativo. E até mesmo colocar limite de uso para cada um deles. Pode ser interessante checar e descobrir quanto tempo se gasta com isso ou tentar fazer um planejamento de um bom uso. Quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, quando eu escrevo alguma coisa, eu preciso de várias horas contínuas, sem interrupção, e aí eu acabei aprendendo a tirar as notificações dos aplicativos para não interromper isso o tempo todo checando o celular. Eu comecei tirando sons de notificação, só que eu ainda ficava reparando no celular vibrando, a ponto até de ter aquela sensação do celular tocando na perna, sabe? Quando não tem nada no bolso. Essa é a vibração fantasma, que é uma condição que tem até nome próprio, porque é bem comum justamente entre quem mantém o celular no silencioso. Aí eu acabei tirando todo tipo de notificação. E depois criando o hábito de checar pelas mensagens ou e-mails 1 ou 2 vezes no dia. De outras redes sociais, como o Twitter, eu parei completamente de checar qualquer mensagem ou notificação. Eu acabo perdendo mensagens importantes, sim, algumas mensagens urgentes, inclusive, várias ultimamente, mas é a maneira que eu consegui de ter o tempo para me dedicar ao que eu tenho que fazer e de ficar menos ansioso o dia todo. Quando eu reparo que eu passei o dia inteiro o celular sem bateria, ou eu descubro no final do dia que eu nem chequei as mensagens porque eu não senti falta, dá para perceber um pouquinho que eu estou pelo menos tirando um pouco desse condicionamento. Redes sociais são importantes, mas eu quero dedicar a ela as horas que eu puder dedicar, não que elas quiserem de mim. E se você quiser uma boa dica de como usar o seu tempo de forma mais construtiva no celular, no computador, na internet, aproveita para usar a internet para melhorar a sua formação profissional. Uma das maiores demandas profissionais de todo tipo de área é a programação, e nisso você já sabe que a Alura é a nossa parceira e tem o que você precisa para aprimorar a sua carreira em tecnologia. São mais de 1.200 cursos online, inclusos num único plano, onde você vai poder aprender, além de programação, ciência de dados, inovação, gestão ágil, front-end e muito mais. E com o nosso link, que fica na descrição, você pode começar hoje mesmo na Alura com 10% de desconto. Então, bom proveito do seu tempo.
Agora, se você quiser aproveitar um pouquinho mais do seu tempo e passar um pouquinho mais de tempo nessa rede social aqui fazendo um bom proveito dela, se você curtiu esse vídeo, é sinal de que você deve curtir os outros que a gente tem por aqui, outros vídeos nossos sobre tecnologias, inclusive. Então aproveita para se inscrever no canal para receber as próximas notificações e obrigado sempre.